Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós nos encontramos nesse momento no monte, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor. Mas eu quero deixar aqui uma palavra nesta manhã, uma palavra, uma manhã maravilhosa. Não tem coisa melhor de estarmos na presença do Senhor. Não tem coisa melhor de nós estarmos buscando a presença do Senhor. Aqueles que buscam o Senhor, louvado seja Deus. Aqueles que buscam refúgio no Senhor. Eu quero deixar uma palavra para você, louvado seja Deus. Uma palavra de força, uma palavra de vigor, uma palavra de refrigério. No livro de Lucas, no capítulo 22, louvado seja Deus, se não me falha a memória. Jesus, ele sempre, depois de um dia, ele sempre tinha louvado seja Deus, o privilégio, ele sempre tinha atitude de buscar, ele sempre buscava, ele sempre subiu o monte para orar. Jesus, ele sempre fazia isso em toda a sua trajetória de vida, principalmente quando ele foi passar pelo mar da Galileia, depois de passar por Genizaré. Depois de ele ver o seu amigo Lázaro ser morto, depois de ele fazer prodígios e maravilhas, o Senhor, ele sempre fazia essa atitude de buscar ao monte, subir o monte, não porque o monte você vai sair mais poderoso, não, é porque Jesus tinha o monte como local que ele podia orar sozinho, que ele podia buscar a presença do Senhor, ele tinha necessidade de orarmos e buscar, e deu esse exemplo para nós, que nós podemos ter poder, ser cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo com oração e jejum. Jesus, ele tinha esse costume, ele sempre subiu o monte, era um local que ele tinha, louvado seja Deus, ele ia estar sozinho, não tinha multidão apertando ele, sabe? Então ele buscava, ele subiu o monte para orar, e Jesus, ele vai dar uma ordem depois de passar pelo lago da Galileia, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem, ele fala assim, vai adiante, porque eu vou depois. E Jesus, às 18 horas, ele vai subir um monte para orar. E diz a sua palavra que Jesus passa cerca de mais de 10 horas, diz assim, depois da quarta vigília. E nós calculamos cerca de mais de 10 horas de oração, mais de 10 horas no local sozinho, orando e clamando. Isso Jesus fazia sempre, e ele deixa esse exemplo para nós. Ele deixa esse exemplo para as nossas vidas, que nós precisamos, nós cristãos, colocar em nossa vida a presença do Senhor. Nós devemos estar sempre buscando em oração o Espírito Santo em nossas vidas, independente de você tenha falhas, porque todos nós temos falhas. Então diz a palavra que Jesus vai subir um monte, e ali ele vai buscar a sua presença em oração, vai ficar cerca de 10 horas no monte orando. Então os seus discípulos, louvado seja Deus, que subiram o mar e foram atravessar, diz a palavra que eles se encontravam no meio de uma grande tempestade, as ondas batiam e eles estavam perecendo, barcos estavam entrando água, estava afundando. Jesus, depois de 10 horas de oração, diz a palavra que Jesus desce o monte, ele vê os seus discípulos em aflição, e ele vai descer o monte. E quando ele vai descer um monte, diz a sua palavra, que Jesus, ele vai descer um monte e vai andar sobre as águas. E ele vai ver os seus discípulos em grande angústia, em grande aflição. Diz a palavra do Senhor, que Pedro, que estava no barco, que Pedro que tomou a palavra, dizia assim, é um fantasma. E Jesus, andando sobre as águas, fala, não Pedro, sou eu, Jesus, não tem mais. Mas diz a sua palavra, que Pedro toma a palavra novamente e diz, Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até ti. E aí diz a palavra do Senhor, que Jesus fala, então vem Pedro. Diz a palavra do Senhor que Pedro, com grande ousadia, porque nós cristãos, que somos cheios de Deus, temos que ter ousadia, temos que ter coragem, temos que ser valente, sabe? A graça de Deus, louvado seja Deus, você precisa adquirir o espírito da valentia, da ousadia espiritual. Não é valentia para bater em ninguém, não é ousadia para ferir ninguém, não é ousadia para machucar ninguém,
é ousadia no espírito, ousadia de ser um cristão cheio de Deus, ousadia de ser um cristão cheio do poder, ousadia de ser um cristão aonde você vai orar, colocar a mão e pessoas vão ser curadas, almas vão ser enfermas. Essa é a ousadia que nós precisamos ser cheio desse revestimento, cheio desse poder, cheio desta unção. E Pedro era cheio do poder. Diz a palavra do Senhor que Pedro vai andar sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. Mas diz a sua palavra que de repente Pedro, ele olha para o lado e para o outro e vê grandes ondas, e vê grandes ventos, e ele teme e vai afundando. Então Jesus vê, louvado, e dá a mão para ele: porque duvidaste, homem de pouca fé? E pega a mão e sobe com Pedro no barco. Então, a partir daquele momento, as ondas cessam, os vendavais cessam, e os discípulos com Jesus conseguem chegar ao seu destino. Então, eu deixo esta palavra para a nossa vida, que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios da unção, nós precisamos ser cheios da sua glória, nós precisamos ser cheios da autoridade, nós precisamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo, porque nada vale, meus irmãos, um obreiro sem Espírito Santo. Nada vale um evangelista sem o Espírito Santo. Nada vale um servo de Deus sem o Espírito Santo. Não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta cantar bonito se não tiver o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheio, ser revestido. E nós notamos que tem muito cristão que não tem revestimento. Ele não passa de um crente de Bíblia fechada, um crente que não procura orar, não procura buscar, não procura pagar preço. Você entenda? Então nós precisamos buscar a presença do Senhor, procuramos, sabe? E Deus gosta quando um servo dele, ele procura ser revestido, ele procura buscar a presença, ele entende que ele precisa. E eu deixo essa palavra e falo para você: eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, porque eu vivo num corpo de carne, e eu sei que sou falho, eu sei que sou pecador, e você também é pecador. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder vencer o mal, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para propagar o Evangelho, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer com que o pecador se arrependa do seu pecado. A força não está em nós, a força está em ser cheio do Espírito Santo. Então Pedro, depois que sai em Atos capítulo 2, percebam bem que Pedro, o antes era o Pedro sem autoridade, o antes era o Pedro sem unção, o antes era o Pedro que não tinha ousadia, era o Pedro, sabe, que negou a Jesus 3 vezes, era o Pedro que afundou, era o Pedro que pescou e não pegou nada. Esse era o Pedro, sabe? Mas percebam bem, era o Pedro que quando Jesus morreu, sabe, lá quando Jesus foi morto e morreu, ele voltou para pescar, ele voltou para trás. Então esse era o Pedro, sabe, sem unção. E nós estamos vivendo de Pedros no Brasil sem a unção, sem o poder do Espírito Santo. Entenda, meu irmão, eu estou gravando essa pregação para colocar no meu canal no YouTube, e você tem que entender que nós precisamos, você e eu, ser cheio do Espírito Santo. Só se vence Satanás com o Espírito Santo. Você precisa ser cheio, é como um soldado, ele precisa estar preparado de Bíblia, de conhecimento, de oração, de jejum, de oração. Nós precisamos pagar preço para ser cheio do Espírito Santo. E Pedro, depois de Atos, depois de ter ficado 10 dias ali em comunhão com João, com Tiago, com Bartolomeu, enfim, todos os discípulos, cerca de 120 ficaram ali. Jesus, no último momento, louvado, antes de subir ao céu, ele dá uma ordem aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, para que sejais revestido de poder, revestido de unção, revestido da minha glória. Diz a palavra, cerca de muitos foram
foram embora, muitos não ficaram. Tinha 500 pessoas, 500, mas vejam bem, só 120 ficaram ali crendo. Vejam bem que muita gente não quis ficar ali, sabe, esperando a promessa de Deus. Tem gente, meus irmãos, que toma atitudes erradas, sabe, faz coisas erradas, e o Espírito Santo se entristece. Mas diz a palavra que 120 ficaram ali, entre os discípulos, 120 ficaram ali, e eles não se arrependeram, ficaram 10 dias, porque eles sabiam, meus irmãos, que Jesus, quando ele promete, ele cumpre. Jesus não é igual eu e você, quando o homem que às vezes promete, fala e não cumpre. Jesus, ele fala e ele promete, e aí, quando ele promete, ele cumpre. Jesus falou: ficai na cidade de Jerusalém, para que sejais revestido de poder. Por quê, meus irmãos? Porque sem um revestimento, você não tem força para vencer o mal. Sem um revestimento, você não tem força para vencer, sabe, as lutas. Sem revestimento, você não tem força para vencer as guerras. Sem revestimento, você não tem força para vencer as batalhas. É como um soldado que vai para a guerra despreparado. É como um soldado que vai para a guerra desarmado. É como um soldado que vai para a guerra colocando os peitos, vai tomar bala em cima dos peitos. Então Jesus fala: ficai na cidade de Jerusalém, até que a minha promessa se cumpra, até que o revestimento venha. Por quê? Porque eles precisavam ser revestidos para enfrentar Satanás, enfrentar os mal, ganhar vidas, tirar vidas do pecado, tirar vidas da idolatria na coisa de Israel. E diz a palavra do Senhor: depois de 10 dias, vem um vento veemente, um vento impetuoso, um vento glorioso, e diz a palavra do Senhor que desceu sobre aqueles 4 cantos daquele lugar, e todos, meus irmãos, falaram em evidência de novas línguas, cada um na sua língua, e todos que ouviam não entendiam, não compreendiam, não pareciam que estavam todos bêbados, embriagados, mas não era, eles estavam cheios do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que Pedro vai sair sobre as ruas de Israel, pregando, e vidas eram restauradas, pessoas eram curadas, libertadas, endemoniados eram libertos, cerca de 3.000 almas aceitaram a Cristo, se converteram ao Evangelho. Pedro continuou pregando. Em Atos capítulo 3 ainda era o Pedro cheio da unção, cheio do poder, e ele sempre tinha uma vida de oração. Veja bem, Pedro tinha uma vida de oração de manhã, à tarde, à noite. Os discípulos tinham uma vida de oração, e eu e você, para ser cheio, tem que ter vida de oração, tem que colocar isso em prática na nossa vida, ser cheio do quê? Do Espírito Santo. Nós só podemos vencer com o Espírito Santo. Nós só podemos vencer o inimigo com o Espírito Santo. Não há vitória sem Deus na nossa vida, sabe? Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e se vós estiveres em mim, vencereis. Nós passaremos por aflição, nós passaremos por angústia, nós passaremos por batalha, nós passaremos por aflições, nós passaremos por peleja, nós passaremos por perseguição, pessoas tentarão nos matar, nós seremos afligidos, perseguidos, nós seremos, sim, meus irmãos, nos dias de hoje seremos, mas nós só venceremos se estivermos cheios do Espírito Santo, seremos cheios da glória de Deus. E Pedro vai sair sobre as ruas de Israel, e de repente ele vai subir a hora nona, a hora da oração. Pedro, ele orava de manhã, à tarde, à noite, e a hora nona Pedro vai subir o templo para orar. Ali era o Pedro cheio da unção. Já tinha passado mais ou menos um ano e meio, sabe, depois do revestimento. Ninguém sabe disso. Esse tempo de Atos capítulo 3, já tinha passado um bom tempo que Pedro tinha sido revestido, mais ou menos um ano e meio. Pedro já tinha sido revestido e tinha feito muitos milagres, muitas vidas tinham sido convertidas. Em Atos capítulo 3 já tinha passado mais ou menos 1 ano e meio a 2, se não me falha a memória. E Pedro, antes de subir, vê um homem coxo ser colocado à porta do templo, Formosa. Todos traziam ele, que era o que podiam fazer, ele era coxo, e ele sobrevivia de esmola, de pedir esmola, pedia uma moedinha, e era colocado ali para pedir esmola. E diz a palavra do Senhor que o coxo, quando viu Pedro e João, a primeira coisa que fez foi pedir uma esmola. Sim, ele vivia de esmola, ele vivia daquilo. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua palavra, mas hoje eu estou deixando esta palavra para a tua vida, porque é o momento que você está passando, o momento de aflição, o momento de angústia,
um momento de perseguição, mas eu quero deixar essa palavra para você que está me assistindo, você que me conhece, é o pastor Vanderlei que está pregando aqui no monte para a tua vida, e nós já estávamos em oração, parando para deixar essa palavra para você, que no mundo tereis aflições. Pedro vai subir, e quando vai passar, e aquele coxo pede uma esmola para Pedro, esperando a esmola, estende a mão, e Pedro olha para ele, não tenho ouro e não tenho prata, e não tinha mesmo, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E aquilo que Pedro tinha valia mais do que o ouro e a prata. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e diz a palavra do Senhor, e diz o texto sagrado, e diz a sua palavra, que Pedro, louvado seja Deus, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra que aquele coxo que era coxo, aquele homem que vivia numa miséria, no espírito de miséria, diz a sua palavra, que Pedro, louvado seja Deus, aquele homem sai andando, falando, glorificando, adorando e dizendo que Deus era bom, sabe? Entra para dentro do templo, saltando, pulando, adorando, porque é um momento de glória, é um momento de adorar, é para adorar, meus irmãos, o momento de dar lugar é para adorar. Você está aqui, louvado com saúde, adore ao Senhor. Aquele homem sai glorificando, adorando, sapateando, pulando no templo, e todos ficaram assustados, olhando. Era o coxo, sim, era aquele homem aleijado, era aquele homem que não podia andar, era aquele homem que era carregado para colocar, pedir esmola na porta do templo, mas ele está andando, sim, era sábado, não podia fazer milagre no sábado, mas Jesus, louvado, aquele homem foi restaurado, a sua vida foi liberta, ele começou a andar, começou a ter vida, ficou liberto. E eu quero deixar essa palavra para você. Deus, ele tem libertação para você, Deus, ele tem coisas grandes para a tua vida, mas basta você tomar posse desta palavra que eu estou deixando aqui no monte para a tua vida. Haverá mudança, haverá restauração, haverá providência, haverá minha palavra sobre a tua vida. Não importa o que você tem passado, o momento que você tem passado, mas eu quero deixar essa palavra para você nesse momento. Você que está passando por luta, por aflição, eu quero deixar essa palavra. Ore comigo nesse momento. Eu quero orar por você que está na Bahia, que está em Belo Horizonte, que está em Campinas, que está em Rio Preto, que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo. Não importa o lugar que você esteja, mas você de repente tem uma petição, de repente você tem uma necessidade, de repente você está passando por um momento de aflição, de angústia, e você crê na palavra do Senhor, porque essa palavra é só para aqueles que crerem, aqueles realmente que confiam no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu quero orar por você, já orei quase meia hora, mas vou terminar a minha oração aqui com você. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, papai querido, eu glorifico ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade, meu Pai. Eu glorifico ao Senhor, meu Pai, por estar aqui nesse lugar, meu Pai. Eu já sinto, meu Pai, a tua presença, meu Pai. Eu já sinto a tua glória nesse lugar, meu Pai. Oh, meu Pai amado, eu creio que o teu anjo se encontra comigo aqui, meu Pai. Eu creio, meu Pai amado, do teu poder no sobrenatural, meu Pai, no teu Espírito Santo que opera sobre as nossas vidas, meu Pai. Oh, meu Deus amado, eu quero entregar todos os pedidos, meu Pai, todos os pedidos de oração, meu Pai, que estão no caderno de oração, meu Pai, que estão no caderno de oração, meu Pai. Eu quero entregar, Senhor, todos aqueles pedidos, meu Pai, que chegou, meu Pai, no canal, meu Pai, que chegou em minha presença, meu Pai, que chegou dentro da tua casa, meu Pai, o caderno de oração dentro da tua casa de oração, meu Pai. Quanta gente pedindo oração, quanta gente com enfermidade, quanta gente, meu Pai, passando aflição, quanta gente passando angústia, quanta gente desempregada, meu Pai, quanta gente internada, meu Pai, quanta gente, meu Pai, com filho nas drogas, nos vícios, nos laços, marido, meu Pai, o casamento quase destruído, meu Pai. Mas nesse momento eu quero orar por esta vida que está me assistindo, meu Pai. Oh, eu quero orar por esse teu filho, meu Pai, que está clamando, meu Pai, e está olhando como salmista, meu Pai. Assim, ó, elevo meus olhos para o monte,
De onde me virá o socorro? Senhor, eu creio que o meu socorro vem de Ti, Senhor. Eu creio que a providência vem de Ti. Eu estou orando aqui, Senhor, na fé, meu Pai. Eu estou orando no sobrenatural, meu Pai. Eu estou orando, meu Pai, crendo no milagre, Senhor, porque eu também preciso de milagre, meu Pai. Eu também estou como Davi, Senhor. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, meu Pai amado, independente, meu Pai, das circunstâncias, meu Pai. Eu que sei, meu Pai, e o Teu Filho sabe que nós somos pecadores, falhos, meu Pai, mas nós cremos em Ti, Senhor, e cremos nas Tuas promessas, e cremos na Tua providência. Davi também cria, meu Pai. Davi também cria nas Tuas promessas. Davi também cria na Tua providência, meu Pai. Davi sabia, meu Pai, de quem ele estava, meu Pai, clamando. Aquele que chamou, aquele que escolheu ele, meu Pai, era fiel, meu Pai, para cumprir a Sua palavra, meu Pai, para cumprir os Seus mandamentos, meu Pai, para cumprir os Seus estatutos, meu Deus amado. Nós clamamos a Ti, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai. É no Teu nome que nós glorificamos, é no Teu nome que nós bendizemos, é no Teu nome que nós adoramos, meu Pai, é no Teu nome, Senhor, que nós glorificamos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Creia nas promessas do Senhor, creia no sobrenatural de Deus, creia que Deus, Ele é fiel para guardar o seu povo. Aqueles que clamam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que clamam ao Senhor são como os montes de Sião. Davi, ele sabia que quem escolheu ele foi Deus. Davi sabia que no momento de angústia ele poderia clamar e ser ouvido. E nós estamos nessa manhã clamando a Ti, clamando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós se encontramos nesse lugar para adorar, clamar, entregar todos os pedidos na palma das mãos do Senhor, crendo que Deus, Ele é poderoso e glorioso, o soberano Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Creia nessa palavra, creia nessa palavra. Eu profetizo na tua vida. O Senhor está mandando eu profetizar. Você que crê no sobrenatural, você que crê no milagre de Deus, haverá restauração, haverá milagre, haverá a mão do Senhor sobre a tua vida. Creia, não saia da presença, não abandone o barco, porque Deus, Ele está contigo. Deus está mandando eu pregar para vidas que estão sofrendo. Deus está mandando eu pregar para pessoas que estão precisando de milagre, pessoas que estão precisando do sobrenatural de Deus, pessoas que estão precisando da ajuda do Senhor. Eu estou pregando para pessoas que têm clamado: Senhor, abençoa, entra com cura, entra com libertação. Eu quero deixar essa palavra de Deus para a tua vida. Pedro, ao entrar naquela porta do templo chamado Formosa, aquele homem pediu uma esmola e Pedro, cheio do poder, viu o que é ser cheio da unção? E Pedro, com ousadia, porque quem tem o Espírito Santo, ele tem ousadia. Quem tem o Espírito Santo, ele tem coragem. Quem tem o Espírito Santo, ele não tem medo. Pedro vai olhar para aquele homem e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem saiu adorando, glorificando, liberto. Pedro já havia liberto 3.000 almas. Pessoas foram curadas, edificadas. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, para que vidas sejam libertas. Satanás, ele não tem poder de pregação bonita. Satanás, ele não tem poder de oração bonita. Satanás, ele não tem poder de vestimenta bonita. Satanás, ele não tem medo de pessoas que pregam bonito ou leiam bonito. Mas Satanás, ele tem medo de um cristão cheio do poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente. Um cristão cheio do Espírito Santo não tem capeta que derrube ele. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como Pedro foi cheio, como João foi cheio, sabe? Os discípulos, depois de Atos 2, cada um teve uma morte terrível.
mas nenhum negou a Cristo. Apóstolo Paulo na Macedônia, pregando o evangelho, curando vidas, sendo perseguido, sendo caluniado. De repente ele tinha que sair de Éfeso para Corinto, de Corinto para Tarso, de Tarso para Macedônia. Vivia corrido porque era perseguido, jogado no calabouço. Em uma das suas viagens missionárias, segunda viagem missionária, ele vai parar na cidade da Macedônia. Uma menina, uma moça com espírito de adivinhação é liberta. E toda a cidade pega Pedro, que vivia aquela cidade na idolatria, no pecado. E Pedro é jogado dentro do calabouço. E ele vai tomar muitas chicotadas, vai ficar ferido. Mas veja bem, meus irmãos, você é cheio do Espírito Santo. Você não importa a situação que você esteja vivendo. Pedro era cheio do poder do Espírito Santo. O seu foco era Cristo. Não importava o momento que ele passasse. E nós estamos vivendo momentos em cristãos anêmicos. Cristão que não passa uma provinha, já abandona o barco. Passa uma provinha, ele já deixa o barco, já deixa a igreja, não adora mais. Pedro ele vai tomar muitas chicotadas. Paulo, quer dizer, vai tomar muitas chicotadas. Era Paulo e Silas. Vai parar no calabouço, na prisão, acorrentado. Mas diz a palavra, ali em Atos capítulo 16, que Paulo vai cantar, adorar, louvar. E Silas vai cantar, vai orar. Um orava e o outro louvava. Vejam bem. E os presos, meus irmãos, parados, assustados. Porque como é que pode uma pessoa adorar, estando todo cheio de dor? Como pode uma pessoa ser fiel a Deus, do jeito que aqueles dois homens eram, na cadeia, todo ensanguentado, todo machucado? Como pode? Não tinha como. Mas diz a palavra que Paulo louvava e Silas cantava. Paulo louvava e Silas orava. E todos ficaram parados, assustados, admirados. Aquilo entrou dentro do coração dos presos que estavam olhando Paulo louvando e Silas orando. E de repente houve um grande terremoto, um grande estrondo e as cadeias foram abertas. Meus irmãos, nenhum preso saiu, porque normalmente eles fugiriam, porque eles sabiam que ia ser morto. Mas naquele momento, nenhum preso saiu. A presença de Deus naquele lugar foi tão grande que nenhum preso saiu. O carcereiro se converteu e se tornou um homem de Deus. Vejam o seu propósito do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, mano, é para você ser revestido. Não é para você ser rico, ser milionário. Não. É para você ser cheio, para você passar pelas lutas, pelas guerras, estando firme. Paulo, ele foi cheio do seu Espírito Santo, do seu poder. Mesmo naquele lugar, ele sabia que se o Espírito Santo colocou ele ali, é porque tinha um propósito. Havia um propósito de Deus ali. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Há um propósito nessa tua aflição. Eu estou passando por aflição, mas há um propósito. Fica firme. Porque tem promessa, tem vitória. Tem vitória sobre a tua vida. Em cima, dentro dessa aflição, tem vitória. O carcereiro se converteu. A família do carcereiro se converteu. Como faço para salvar a minha família? Crê no Senhor, tu e tua casa, e será salvo. E eles aceitaram a Cristo. E eu creio que todos ali se converteram ao Evangelho. Todos ali saíram diferentes, ficaram ali diferentes, pasmados. Com o que eles viram dois homens sangrando, machucados, feridos, mas um louvava e o outro orava, um orava e o outro louvava.
eu deixo essa palavra de Deus para a tua vida. Eu quero deixar essa palavra de Deus para a tua vida. Há um propósito de vitória sobre a tua vida. Não saia da direção de Deus, não saia do foco. Porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Uma palavra poderosa como essa, eu profetizo que haverá vitória sobre a tua vida. Independente da aflição, independente do momento, independente das circunstâncias de Deus, haverá vitória sobre a tua vida. Fique com essa palavra de Deus e com essa oração que eu fiz em você. Você que crê, você crê, receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, aonde quer que você esteja. Eu espero que essa palavra atinja o teu lar, o teu coração. Creia, pois o mesmo Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda. Sua palavra não muda. Não saia da direção de Deus. Não saia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe.